Boa noite, Jai. Tô- Comecei antes da hora aqui porque eu tô meio cabreiro com os negócios aqui. Quero saber se vai dar certo a live hoje. Tava caindo a luz, tava caindo a internet. E aí, Mônia, vê aí se tá tudo certo. Muita gente provavelmente sem internet. Mas ó, vou fazer assim mesmo. Só se cair a internet, né? Me diz aí se tá funcionando, se tá tudo certinho. Tá tudo certo, Mônia. Não tá tremendo, não tá. Quer dizer, não tá. O som tá bom, não tá, a imagem tá boa. Colocando aqui as tintinhas, colocar o escuro aqui embaixo. Isso aqui é amarelo, amarelo permanente. Cleonildo Afonso, boa noite. Boa noite, Lili Freitas. Zé de Fátima Almeida. Boa noite, Zé. Essa já sei que vai ficar linda. Vai mesmo, gente. Essa daqui vai ser filé. Eu tava doido pra pintar ela, tava brabo que não tava querendo dar certo, né? Por causa dos temporais que tava formando aí esses dias, né? Mas, se Deus quiser, hoje São Pedro vai colaborar. Se ele não colaborar, depois eu vou mandar um WhatsApp pra ele pra puxar a orelha dele. Isso aqui é o azul ultramar. Azul ultramar escuro. Azul ultramar escuro. Nós vamos trabalhar praticamente com essas cores aqui só. Amarelo permanente, vermelho, vermelhão claro, branco, azul, azul, o que mesmo? Falei? Azul ultramar escuro e preto. Por branco aqui. E aí nós já temos tudo que precisamos para começar a pintança. Vamos ver o que estão falando aqui. Paulo Roberto, olá, bom dia, boa noite, Zé. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estão aí já. A Jai, eu já falei boa noite para ela. Obrigado pela presença. A Lili Freitas, obrigado pela presença também. Todos vocês, obrigado pela presença. Hoje provavelmente. Bom, torce aí, gente. Torce, torce. Torce que a internet não caia, né? Caindo aqui até agora há pouco. Eu até ameacei de cancelar aqui, mas depois eu estava tão tentado de pintar esse quadro aqui que eu falei, eu vou tentar. Quero nem saber. Se der problema, a gente para daí, né? Mas por enquanto, deixa eu pegar aqui um pincel que ainda é possível, né? Porque aqui, ó, o Zé aqui é meio impossível. Vou pôr aqui um. Eu comprei um querosene aqui, o querosene mais fedido que eu já vi na minha vida. Eu errei. Tem um querosene que ele é cheiroso. Mas eu errei lá, comprei o pior. Agora aguenta. Agora tem que. Capaz até de eu ligar o ventilador ali mesmo, frio mesmo. Pra poder suportar. Então nós vamos começar, gente, pelo sol, né? Eu sempre começo pela parte mais clara. Porque é mais fácil a gente começar do clarinho e escurecendo do que começar do escuro e clareando. Mas a lógica mesmo de começar, pessoal, é lá de longe. Aquilo que está lá longe primeiro.
Entenderam? Porque a gente vai sobrepondo, né, os detalhes. A gente vai colocando uma coisa sobre a outra. Val Prazeres, boa noite. Minha Flor, como é que vai? Ivone Salviano, boa noite, Zé. Boa noite, Ivone. Gilney Garcia, boa noite, meu amigo. Andréia Marinho, boa noite, Zé Ival, boa noite, André. Eu tô meio rouco, gente, eu tô meio com gripe. Então, vamos lá, vamos começar pelo branco. Eu vou colocar o branco aqui, quase puro. Quase puro. Um pouquinho só de amarelo. Opa, tem que ser quase puro, Zé. Você já amarelou tudo aí, meu amigo Zé. Rapaz. Vamos cobrir bem esse risco aqui. Bem clarinho. Também, gente, já vou misturar aqui com uma espátulazinha aqui, ó. Uma cor, um laranja. Ivone Salviano, boa noite. Eu tenho mania de esquecer que se já li, lê de novo. Daí você não dá bola não, viu, gente? Tô limpando aqui a espátula aqui, porque aqui tudo tem que ser assim. Primeiro tem que ver se é possível. Esperar. Tem adrenalina maior do que isso? Se chegar na hora da live, tem ainda tem que ver se é possível recuperar alguma coisa. Ó, pessoal, nós vamos clicar não, pegar o amarelo, colocar um pouco desse vermelho aqui, vamos fazer um laranja. Vou puxar aqui para baixo aqui, ó, vai te fazer um pouco separado, né? Ficou muito fortão, vamos clarear mais. Então é isso aqui, ó, né? Vamos fazer um laranja. Vou colocar mais amarelo, porque ainda ficou muito laranjão, esquisitão. Tem que ser menos um pouco ainda. Por mais amarelo aqui. Ué, vamos, tio. Pessoal, esse risco aqui já está disponível lá no grupo do Telegram. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram para obter os riscos em PDF, tá lá. Fábrica de Arte, nome do grupo. Entra lá, pessoal, que vocês vão ter os riscos. Mas alguma coisa que a gente inventa, a gente coloca lá. Pronto, nós já temos ali a tinta que é a base, né, geral do quadro. Vou pegar um pincel aqui, vamos ver agora qual o pincel que vai ser possível recuperar em caso de emergência, sim. Ó, aqui tem um aqui que tá, porque esse promete. Ó, o gostoso é a gente vencer aquela batalha de fazer o pincel ainda voltar à vida. Tem emoção maior que isso? Não é que eu sou relaxado, é que eu gosto de curtir essa emoção de vencer o desafio de fazer com que o pincel ainda retorne à vida. Entendeu, gente? Vamos passar amarelo bem com cuidadinho aqui em volta do sol, né? Aí aqui nós já temos o sol. Agora a gente vai abrindo isso aqui.
Só que agora é bom pegar um pincel maior, né? A gente vai abrindo isso aí, vamos ver se isso aqui. Vamos ver isso daqui. Tá verde. Vamos ver isso daqui, ó. Não precisa colocar óleo de linhaça por enquanto, porque ultimamente eu não uso mais nem óleo de linhaça. E o secante só quando é um caso de emergência, né? Alguém quer uma coisa urgente. Porque eu também não gosto mais de secante, não, gente. Deixa eu ver aqui, esse pincel aqui. Se esse daqui tem jeito de fazer voltar a vida. Ó, esse aqui mesmo, se eu conseguir fazer voltar a vida, vai ser um. Já ganhei o dia hoje, já venci o desafio mais difícil da noite. Fazer o pincel voltar à vida. Agora a gente vai pintar até uma altura aqui com esse amarelo, esse laranja. E a gente vai cada vez mais avermelhando. Vamos colocar um laranja mais forte agora aqui, ó. Vamos passar essa cor no céu todinho. Vou deixar os passos da nuvem ali, né? Deixa eu ver se esse daqui também ainda é possível. Ó, ele promete. Vamos lá ver. Roberto Costa, boa noite, mestre Arantes. Manda um oi para Laísa e Márcia, que são suas fãs. Obrigado, Laísa e Márcia, por ser minha fã. Um abração para você, para vocês. Tudo de bom para vocês, infinitamente, que nunca acabe esse bem. Um abraço também pro nosso amigo ali, né, Roberto Costa, né? Ivone Silva, eu amo pintura. É isso aí, Ivone, a pintura é um grande bem que surgiu no mundo, né? O mundo ganhou muito com os artistas. Hoje mesmo eu estava escrevendo um negócio aqui, né? Sobre a arte. A arte é as pessoas. Uma vez eu vi um comentário, assim, a pessoa falando assim, ó, eu vivo muito bem sem a arte. Essa pessoa não sabia o que estava falando, gente. Tudo nesse mundo tem arte envolvido. Se você pegar aí qualquer coisa que tenha no mundo, aquilo ali passou por uma prancheta, alguém projetou, desenhou, teve um artista que participou daquilo. Entenderam, gente? Não é assim. A arte ela está presente em tudo, né? A gente não pode falar que não depende da arte. Vai fazer um projeto, um prédio, tem que pegar, engenheiro tem que pôr na prancheta, desenhar, projetar, aquilo tudo é arte, gente. E ainda, pessoal, é, depois que faz o projeto, vamos supor que alguém uma empresa aí vai lançar no mercado aí um objeto ali, né? Aquilo ali primeiro é projetado, primeiro é projetado na prancheta, engenheiro, arquiteto, desenhista. Depois, aquilo ali vai na mão de um artesão que ele vai fazer uma forma. Ele vai fazer uma forma, uma matriz. Para depois dessa matriz produzir uma outra matriz. E aí sim que vai para a máquina para fazer uma produção em série. Então para fazer um objeto tem
desenhista, tem escultor, e depois, de pronto, tem a arte, né, da produção, tudo aquilo é arte. Então a arte, gente, tá em tudo. Não se falar que vive sem arte, tá falando besteira. Nós temos que considerar a arte. Isso aí no modo geral, né? Mas agora ainda tem a arte da pintura, a arte da escultura, desenho, muitas outras artes, né, gente? Então, gente, graças à arte, o mundo aconteceu como ele está hoje. Então, vamos lá, vamos. Eu coloquei um vermelho fluorescente aqui para a gente dar uma vida aqui nessa luz, né? Então, eu vou fazer primeiro um fundão aqui, ó. Eu vou estender essa cor aqui até aqui mais ou menos. Até aqui assim. Então a gente ama a arte, essa arte aqui, né? A arte da pintura. Essa arte mesmo, eu estava falando muita coisa sobre a arte. Pensar bem, pessoal. Vocês estão aí numa sala de espera, onde vocês vão ter que esperar muito tempo. Aquela sala ali tá pelada. Vocês ficam ali, nossa senhora, aquele tédio. É horrível. Mas, daí do outro dia vocês precisam esperar de novo. E nesse outro dia, daí você chega lá, tem umas obras de arte bem bonitas na parede. Vocês vão ficar ali olhando, se encantando com aquela pintura, viajando aquele cenário ali. E vocês não vão nem perceber as horas passar. Vocês vão embora mais calmo, mais tranquilo, sem estresse, sem raiva. Então, gente, a arte ela produz efeitos impressionantes. Vou colocar aqui agora um pouquinho de azul. Mas com o pincel sujo mesmo dessa cor aqui, porque é isso mesmo que eu quero. Daí eu vou fazer a mesma coisa. Aproveitar que o pincel ainda não está tão sujo assim de vermelho. E vou passar desse lado também. Agora, se vocês querem ver mesmo a arte encantar, é vocês chegar assim numa praça e ter lá uns artistas pintando. E vocês chegam ali, eles estão trabalhando e produzindo obra ali, olhando ao vivo ali. Vocês chegam ali e começam a olhar. Aquilo ali causa um entretenimento incrível. Então, gente, se você chega numa mansão e essa mansão não tiver obra de arte na parede, essa mansão não tem graça nenhuma. Pode ser a mansão mais linda do mundo, mas se não tiver obras de arte na parede, não tem graça. Agora, se vocês ver o auge da emoção mesmo, é vocês pegarem aí umas telas, umas tintas e começar vocês mesmos a produzir. Vocês mesmos produzir arte. Daí sim, aí vocês atingem o ápice mesmo da emoção às custas da arte, né? Vocês fazerem aí uma pintura, olhar pra tua obra depois, né? Falar, nossa, foi eu que fiz, que coisa mais linda que eu fiz. Então é isso, gente. Ó, a obra de arte, a arte, ela é uma coisa admirável e ela produz efeitos surpreendentemente, né? Claro que tem gente que não presta atenção nisso, né? Não vai dar muita bola. Mas é isso aí mesmo. A arte tem um poder até terapêutico. Às vezes uma. Eu tô falando essas coisas, gente. Isso aqui é importante também, faz parte dos ensinamentos sobre arte. É, às vezes vai num psicólogo, numa coisa lá, a pessoa. Às vezes ela receita um remédio e receita também arte. Fazer, pintar.
Porque isso daí tem um efeito terapêutico também. Então, gente, a arte ela é uma coisa que deve sim ser considerada ao extremo. Mas agora, gente, ó, eu estou usando aqui o azul ultramar, né? Para fazer um azulão aqui. Estou aqui vindo para cá e chegando perto do sol, estou colocando o vermelho. E eu estou usando esse vermelho meio luminoso aqui porque é ele que vai dar a vida que eu quero. Ó, eu estou achando que está muito claro aqui a, a imagem. Mas só que tem um detalhe, né? Parece que só eu que acho. Ó, trovoando. Parece que só eu que acho que tá escuro, que tá claro. Todo mundo acha escuro. Entendo isso. Aqui por baixo, aqui, ó. A gente vai colocar um vermelhão. Ó, tá trovando. Se acabar a luz. Se a live cair, é porque acabou a luz, gente. Daí eu não vou voltar mais. Hoje, né? Se ela cair ou a internet cair, daí eu cancelo, claro, né? Porque não tem como fazer, né? E volto daí quinta-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui. Vamos deixar like, isso mesmo, minha flor. Vamos deixar like pro Zé. Ivone Silva, sim, com certeza, é isso aí, Ivone. Solange, Solange Emília. Boa noite, Solange. Obrigado, Solange, por ter vindo. Eu amo pintura, já li. Tom Jesus está ao vivo, é arte de Deus. Obrigado, meu amigo Tom. É arte divina mesmo. Adriana, que Adrianas, Xinanana. Nossa, que nome difícil. Xinguedome. Xinguedome. Eu vou falar só Adriana, porque senão eu vou falar errado, né? Obrigado, Adriana. Viver é uma arte. É isso aí, Adriana. Mas se você quer ver, quiser viver uma arte plena, você viva fazendo arte. Aí você, além de viver, transformar a tua vida em arte, você ainda faz com que essa vida tenha frutos relacionados à arte, entendeu? Mônica Arantes, filme é arte, filme é arte, música é arte, novela é arte. Todo mundo consome arte o tempo todo, sem saber. É isso aí mesmo, Mônica. Todo mundo consome arte o tempo todo sem saber. A arte, ela tá praticamente em tudo. O mundo é uma arte. Se vocês olhar aí a Terra, uma esfera, se vocês olhar as coisas que tem, tudo é arte, gente. Só que é uma arte da natureza, né? Uma arte divina, bem, conforme as pessoas acreditarem, né? Mas é arte. Inclusive é a arte mais sublime que tem, né? Já deixei o meu like, Solange. Obrigado, Solange. Então, continuando, agora a gente vai detalhar aqui, né, essas coisas. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Pegar esse vermelho um pouquinho mais escuro aqui, ó. Pra gente conseguir trabalhar aqui na parte intermediária, ó. Agora a gente vai fazer com esse vermelhão aqui, misturar um pouquinho de azul, mas um pouquinho só. E vamos fazer aqui uma outras nuvens aqui, ó. Por enquanto eu tô com esse pincelzão, que depois eu venho com o pincel menor, fazendo mais detalhe, né? Ó, a gente vai fazendo, colocando ali, criando umas formas, né? Com esse azulão, que é o vermelhão, que é o vermelho. Esqueci já de novo. Vermelho claro francês. É o vermelho francês. Então, ó, a gente vem fazendo essa nuvem aqui, ó. Com esse vermelho francês. Criando as formas dela.
Então, gente, fazer arte é o auge da vida artística, de viver em arte, fazendo arte. Você está atingindo o ápice aí da vida relacionada à arte, né? Começou a trovoar, tá chovendo aqui. Aí, só por Deus para nós conseguir fazer a live hoje. E olha, essa pintura aqui, gente, ela é promissora. Falar nisso, tá tudo bem, mano? Não tá travando ainda? A internet tá boa ainda? Deixou seu like, Solange. Paulo Roberto, a arte é cultura, psicofilosofia e neuroregenerativo. Isso aí, meu amigo, falou bonito. A arte é tudo isso aí e mais ainda. A arte é coisas que às vezes nem a palavra dá conta de expressar o que ela é, de fato. Sabe aquelas coisas que por mais que você monte, organize as palavras, ainda é pouco, ainda não chega ao ponto de expressar o que é arte. Então, gente, ó, nós vamos fazer agora aqui as nuvens que vêm perto do sol. Nós vamos fazer um laranja meio queimado, né? Vamos fazer uma nuvem lá atrás, né? Mais clara um pouco. Esse quadro aqui, gente, eu garanto para vocês que ele vai ser uma coisa assim, muito, muito especial. Vai ser uma cena muito encantadora. Ele não é um quadro tão difícil de fazer, não. Quem quiser aí acompanhar, pode acompanhar aí que vai conseguir numa boa. Trovão. Então já fica avisado. Se cair a internet, se cair a live é porque acabou a luz ou a internet. Aí vocês podem ficar preparados que volta quinta, né? A não ser que quinta também venha com tempestade, né? Daí não dá, né? Nós vamos fazer aqui os movimentos da nuvem. Domingo Sávio, é isso aí. Tudo bom? Zé Arantes, e aí, tudo bom? Eu falei por baixo, falei errado. Tudo bom, Domingos, e você? Espero que esteja tudo bem com você. Cláudia, boa noite a todos. Além do senhor ser um artista incrível, você tem um dom de prender quem está assistindo. É impossível não querer acompanhar cada pincelada. Obrigado, Cláudia, pelas palavras generosas. Você também tem o dom de fazer o pintor feliz com as suas palavras generosas. E pintor feliz, você já sabe, né? Pinta mais bonito. Então, se já ia sair bonito agora, agora então não tem para ninguém. Então, vamos trabalhar nesse céu aqui.
É um quadro bonito, detalhado, mas assim não é aquele quadro que nem nós fizemos esses dias aí, né? Demorado, né? Isso aqui é um quadro assim, relativamente simples até. Agora aqui nós vamos integrar aqui, ó. Fazer com que uma coisa entre na outra aqui. Eu estou tentando fazer aqui uma sequência que fique fácil de acompanhar, entenderam? Eu tô baseando essa pintura aqui num modelo que a gente fez aí a capa do vídeo. Só que não espere que eu vá fazer igualzinho o modelo, porque eu nunca faço isso. Eu sempre modifico. Eu só baseio lá e depois não olho, nem olho mais no modelo. Então, esse aqui é um modelo, uma imagem que foi tirado aí da internet. Né? Tem provavelmente um artista muito bom, né? Fez. E a gente vai fazer alguma coisa assim semelhante com o que ele fez. Não vou copiar, mas vai ser parecido, né? Porque a gente fez o desenho. Eu vou fazer aí uma dessas lives aí, um- uma pintura onde que nós vamos criar aqui. Parece que eu até já fiz uma coisa assim. E foi legal. Eu vou pegar uma tela aqui em branco e vou falar, e aí pessoal, o que é que vocês querem que eu faça? Daí vocês vão falando aí, vocês que vão criar arte. Entenderam, pessoal? Vocês que vão ajudar eu a criar. Eles vão fazer uma pintura que vai ser o público o que vai criar. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu já fiz isso. Se alguém aí estiver lembrando de alguma coisa assim, comenta aí. Porque a gente já fez tanta live que agora a gente não sabe onde que tá, né? Porque acho que tem umas 1000 lives. Então, como é, para mim procurar ela vai ser difícil. Mas tem gente que assistiu, provavelmente, se eu fiz, né? Vai aí lembrar. Não sei se tá aparecendo o barulho da chuva aí. Boa noite, Angélica. A luz ainda não começou a piscar. Será que? Deixa eu ver aqui no celular se não tá travando, né? Porque eu não tô tendo uma referência aqui, né? E eu tô vendo aqui que parou os comentários. Cadê o Zé?
conectado. Zé ao vivo. Assistiu ao vivo. Mas ainda tem a propaganda do Zé ao vivo. Eu não posso reclamar, né? Que isso aqui que dá uns troquinhos pra gente. Então, tô adorando a propaganda. Nós vamos fazendo enquanto passa a propagandinha ali. Vamos lá. Ah, tá indo bem, ó, não tá travando, não. Que coisa mais linda. Obrigado, meu amigo. A gente vai fazer aqui agora umas vegetações. A gente vai simular aqui umas vegetações. Colocar aqui um pouco de. Eu tô aqui com o celular aqui. Pra ver se não tá travando. Deixar rolando ali. Pra ficar observando. Então, eu tô usando aqui o azul ultramar. O azul ultramar escuro, né? Misturando um pouquinho de vermelho aqui, ó. Pra gente colocar ali as cores mais azuladinha um pouco, né? Aqui então ela já vai até misturando aqui com as nuvens aqui, ó. E à medida que vai chegando aqui perto do sol, daí essa silhueta vai ficando mais para vermelho. Pega um pincelzinho menor, né? Vamos ver se essa aqui vai dar. Aí a gente vem fazendo aqui uma silhueta menor, né? Pincel pequenininho. Depois a gente faz detalhes em tudo isso aí. Então é assim, gente. Quando vai chegando perto do sol, vai mudando as tonalidades da silhueta, né? E daí ela vai ficando mais vermelhada. A gente já vai simulando aqui as silhuetas, as formas, né, das árvores. E aqui a gente já vai fundindo com esse azul aqui, ó. Eu posso pegar já um pincelzinho maior aqui, ó. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Boa noite, Angélica. Francisco Bazetes Silva. Que coisa mais linda. Boa noite, Francisco. Obrigado. Maria Marlene, boa noite, Cearantes. Eval, que bom poder ver mais um trabalho seu nos ensinando. Obrigado, Maria. Boa noite, Zé Arantes, Eval. Tá ficando lindo essa pintura. Gratidão por mais este aprendizado. Sua cidade fica próxima de Maringá? Não, fica no Paraná mesmo, mas fica numa distancinha bem boa de Maringá. Imagino que uns 300 quilômetros, 250, por aí. Obrigado, Catube. Maria Marlene, gratidão eterna, gratidão
Recife. Abração para vocês de Recife, para você, Maria. Wagner Clementino, boa noite, professor. Boa noite, Wagner. Boa noite, Francisco. Como conseguir o risco? Ô, Francisco, o risco é lá no grupo do Telegram. Eu coloco lá. Fábrica de arte. Coloca aí, Mônica, no link do grupo. Aí depois que terminar aqui, eu vou colocar lá novamente o risco, né? Porque quem entra agora talvez não tenha acesso, né? Porque tem que já foi, né? Mas eu coloco de novo. Se eu ver que entrou gente nova, eu coloco o risco de novo. Tá bom? Boa noite, professor, e a todos. Boa noite, Leise Martins. Então, meu povo, nós já estamos aqui na etapa mais emocionante da tela, né? Que é a etapa dos detalhes aqui do céu. Eu tenho uma tintinha aqui que eu ridico tanto, que é caro que eu paguei. É isso mesmo, eu vou marcar uma live aqui. Pode ser até depois dessa aqui. Vai ser assim, eu vou pegar a tela em branco e sem nada arriscado. Aí eu vou falar aí, o que vocês querem que eu faça aqui? Aí eu vou fazer, vocês vão falando e eu vou riscando. Depois a gente vai fazer a pintura. Vai ser uma criação do povo, do público. O que vocês acham disso, gente? Vocês criar o quadro. Bacana, né? Ó, sempre quando vai aproximando do sol, a gente vai colocando mais amarelo, mais claro. Então, eu acho que vai ser uma ideia muito legal. Tem outra coisa que eu vou voltar a fazer e tenho certeza que tem gente aí que lembra. É, vocês lembram quando eu fazia pintura e no final do quadro eu arrancava um adesivo e revelava o detalhe da pintura? Eu fazia a surpresa. Era pintura com surpresa. Quem aí lembra disso? Dá um pouquinho de trabalho, mas de vez em quando acho que eu vou fazer isso. Aqui tem um risco aqui que não tampou, mas depois na estampa. Na próxima live. Vocês lembram, gente, disso aí? Das pinturas com surpresa? Pintura com história. Inventar de novo essas coisas aí, né, gente? Boa noite, Leise. Maria Marlene, Zé Arantes, você disse. Ah, tá. Vou fazer isso sim. Agora, gente, eu vou pegar um pincel molinho. Rapaz, o pincel que eu quero quebrou. É sempre assim, o mais bom quebra. Vamos ver se eu consigo usar ele. Ó.
branco com amarelo para fazer uma cor bem clarinha. E essa é a cor que a gente vai usar por baixo das nuvens, ó. Um pincelzinho bem molinho para conseguir. Já vou pensar na minha. Lembrei quando vinha da escola aqui, tinha 8 anos. Naquele caminho longo, cheio de pássaro, estrada de barro, árvores, eu amava. Me tanta saudade. Hoje, com 66, lembro. É legal, né? A gente lembrar, né? Do tempo, né? Que a gente era criança, a gente ia para a escola. A gente era criança de tudo, andava lá 4, 5 quilômetros a pé para chegar na escola. E a mãe deixava, né? Porque aquele tempo, né? Não tinha. A gente ia geralmente junto com mais, né? Com mais crianças, não era só um. E também ninguém reclamava de nada. Todo mundo ia feliz, sorridente, dando risada. Hoje, andar 100 metros aí, já estão reclamando, né? Já estão achando que estão sendo explorados. Não é assim, gente? Tem que ser um pincel maciozinho, senão não consegue colocar essa cor clarinha em cima da outra, né? Pena que esse pincel aqui estragou, né? Deixa eu ver se eu consigo com outro aqui. Esse daqui que é o bom, né? Aquele dali que eu tava fazendo. Então nós vamos fazer aqui agora com amarelo puro. Fazer aqui umas luzes debaixo das nuvens. Já, escritora, que memória linda. Pois é isso aí já. Todo mundo tem aquelas coisas, né? Passado que lembra, né? E causa assim saudade, né? Nostalgia. Tá vendo, gente? Tô fazendo devagarinho, não tô com pressa, não. Acabou meus tempos que ficava fazendo pressa com pressa. A gente fazia as coisas com pressa, a gente não faz tão bem. Enquanto tá por volta aqui do sol, a gente vai colocando amarelo. Até perto do sol a gente coloca daí com branco, mistura até branco, né? Pra ficar a luz bem evidente, né? Depois, na próxima live, que eu vou fazer os detalhes mais bonitos ainda, né? Porque agora tá tudo muito molhado, a gente não consegue aplicar ali as. Consegue, mas daí não fica tão perfeito quanto se a gente fizer depois que a tela já tá um pouco mais seca. Então, ó,
Sempre, se a nuvem está em cima do sol, a luz é por baixo. Se a nuvem está embaixo, a luz é por cima. A luz tem que estar sempre direcionada para o sol. Entendeu, gente? Tem pintura com aval amanhã ou depois. Não sei como é que é o domingo. Se a Val tiver aí, ela vai falar. Se vai ser amanhã ou depois. Agora, gente, aqui em cima, a gente vai fazer uma luz com vermelho. Vermelho puro mesmo, assim. Ó. Catube. Gostaria de ver uma pintura com uma árvore caída em um rio fazendo de ponte. Chama Pinguela. Eu tenho uma história de Pinguela para contar para vocês. Hoje tenho 68 anos e lembro quando atravessando com minha mãe. Então, eu vou contar uma historinha de Pinguela, já que lembrou da Pinguela. Então, pessoal, quando eu era criança, eu tinha 4 anos. Meu pai veio na cidade e comprou. Eu morava no sítio, né? Comprou uma blusa que chamava japona, né? E uma calça que naquele tempo ele falava, ele chegou lá falando que era calça rancheira. E aí, a gente foi para uma reza, que tinha naqueles tempos tinha reza, assim, a gente saía e ia na reza de casa de fulano, não sei de que cicrano, e era à noite, né? E eu saí tudo metido com aquela rancheira, calça rancheira, com a japona, tava frio. E nós fomos na reza. Na volta, nós tinha que passar por uma pinguela. E essa pinguela é que nem aí o nosso amigo falou. A Catubi falou. Tinha um pauzão, assim, que atravessava um rio. Um pequeno rio, um riacho, né? Na hora de passar, todo mundo passou, né? Eu fui passar, escorreguei e caí de costa lá embaixo no brejo. E eu lembro até hoje que eu caí, tchá. Aí a turma pular lá, pegaram eu, que é puro barro, tudo. E a calça rancheira e a blusa ficou todo sujo de barro. Eu lembro disso até hoje. Caí de costa mesmo. Foi um tombaço. Só que não machucou, né? Porque eu caí no lugar de brejo. Só sujou. Então, gente, a gente, graças a esses acontecimentos, agora a gente tem bastante coisa, né? Emocionante pra gente lembrar. Conforme a vida vai acontecendo, a gente vai acumulando conteúdo, né? Tanto conteúdo engraçado, conteúdo produtivo, né? Vou deixar o céu assim e vou fazer um pouco das vegetações agora para a gente já levar esse céu para trás, né? Eu já venci o desafio de recuperar os pincéis. Agora eu vou pegar esse azulão aqui, que é o azul. Rapaz, meu sou cabeçudo. Azul ultramar escuro.
Vou misturar um pouquinho desse vermelho aqui, só para escurecer um pouquinho mais ele. E finalmente agora eu vou fazer a silhueta das árvores mais embaixo aqui. Só que ele ficou muito azul, vou misturar um pouquinho de vermelho. Pra gente não deixar tão azul assim. Vai chegando perto do sol, né? Tem que ficando vermelho. Maria Marlene, Jai Rosni, lembro detalhes como se fosse hoje. Amava ir e vir olhando as formigas caminhando em fila com um pedacinho de folha na boca. Eu ficava encantado, imaginava mil coisas na chegada. É assim mesmo, gente. Minha família conta que meu avô morreu porque tinha uma pinguela próxima à casa de minha avó. Dizem que a curandeira foi passar, quebrou a reza. E nesse exato momento ele morreu. O louco. Esse um teve um... A história desse um foi mais trágica do que a minha, né? A minha só rendeu risada. Agora isso aí já teve um fim trágico mesmo, gente. Aí não, né, gente? Mas é uma história, né, interessante, né? Qualquer história é interessante, né, gente? Então, essas pinturas assim com o pôr do sol, a gente tem que ficar bem atento, porque dependendo da cor que a gente coloca, a gente não faz um pôr do sol, a gente faz uma coisa coloridão e não dá aquela sensação de pôr do sol. Paulo tá mandando um abraço, tá assistindo aqui. Obrigado, Paulo. Um abração pra você também. Eu tô meio com gripe, eu tô falando até meio fanhoso. Até meio fanhoso eu tô falando. Eu até nem ia fazer a live, eu falei pra minha filha. Daí ela falou assim: Ah, pai, faz. Aí eu peguei e falei: Tá, né? Vou fazer. O fim tá legal, né? Bacana. Vou pegar um pincelzinho maior agora, pra gente poder fazer aqui o. Vamos ver se esse aqui vai fazer render aí. Sim. Então, depois que terminar esse quadro aqui, nós podemos pensar no quadro onde os pessoal vão fazer, criar, né? Agora aqui eu vou fazer uma cor escurona, pegar esse vermelhão aqui, tacar aqui para a gente fazer uma mistura. Vou misturar com esse azul mesmo aqui, ó. Fazer uma cor escurona aqui, ó. Para a gente criar a sobreposição aqui, né?
cor mais azul, né, gente? Tem que estar misturando o azul aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar luzes, né? Aqui tá só o fundo, né? A gente tá criando aqui só o fundão. Agora aqui eu vou fazer uma mais alta, né? A gente vai criar um contraste de luz aqui, né? Para definir uma da outra. Aqui eu vou colocar bem em vermelhão quase. Daí a gente vai criar umas luzes aqui, ó. Nessa daqui, ó. Eu só vou colocar mais ou menos aqui para vocês já terem uma noção como é que vai ser, né? Vou deixar um pouquinho meio avermelhado essa luz. Assim, ó. Um pouquinho que a gente dá uma luz, a gente já valoriza, né? Da mesma forma, nós vamos fazer para cá. Primeiro a gente faz com escurão, vermelho com azul. Faz aqui, ó. Vermelho com azul. Eu nasci só no final dos anos 80, mas também tenho lembranças queridas de lugares bonitos. Sinto muito meus. Sinto. Como é que é? Muito meus filhos não terem essas experiências. Hoje tudo é tão diferente. Pois é, né, Jair? Mas você pode ainda criar, proporcionar algumas coisas para eles. Levar eles em alguns lugares, no sítio, criar emoções, fazer um acampamento, levar eles para curtir a natureza. Ó, gente, agora vamos fazer aqui umas árvores. Tá vendo como que já vai ficando bonito, né? Quinta-feira, né, a gente vai continuar nesse quadro aqui. A gente vai ficar aqui até 9h30 hoje. Se tudo correr bem, né?
É isso aí mesmo. Hoje em dia as pessoas estão muito céticas e também não estão dando a devida importância pela vida, né? A vida é uma coisa importantíssima, gente. Pensa bem o fato de você estar existindo. Pensa bem, o universo não esqueceu da gente. Fez eu real. Olha só o tamanho disso. Olha só o privilégio. Poderia ter criado bilhões de outros seres. Menos eu, não, mas ele criou eu também. Olha bem, isso aí é uma coisa muito importante. Uma coisa muito profunda. Eu tô aqui, eu tenho que fazer para merecer minha vida. Entendeu? Eu tenho que prestar atenção nas coisas. O ser vivo. Olha só que coisa esplendorosa que é o ser vivo, né? Existe, isso aí é fato, tá na nossa frente. Qualquer lado que a gente olha, a gente vê ser vivos, vê a natureza, vê coisa bela. O céu, cada vez que você olha, as nuvens estão se exibindo de uma forma. Você vai toda tarde, você olha no horizonte, você vê um espetáculo novo. A natureza dando um espetáculo por dia, sem nunca cansar, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Todo dia a natureza se preocupa em fazer um espetáculo diferente. Em todos os lugares, não é só no céu, não. São coisas muito grandiosas acontecendo na nossa frente. E as pessoas estão aí, andando, nem olha para cima. Nem olha para cima. Qualquer coisa que você fala para eles, eles duvidam, não acreditam em mais nada. Estão muito, assim, limitados. O ser humano está muito limitado. Sabe? Aquelas coisas que é importantíssima, ninguém tá nem aí para aquilo. E aquelas coisas obscenas, aquelas coisas horrorosas, tá todo mundo ali fazendo com que aquilo tem um. Tá evidenciando aquilo, vocês entenderam, gente? As coisas de extremo valor são ignoradas como se fosse um nada. E, no entanto, as coisas absurdas, as coisas que causam repúdio na gente, estão sendo ali evidenciadas e valorizadas. Tá vendo? Nós não podemos deixar com que esse mal abranja a gente, não. Nós temos que estar sempre prestando atenção na natureza, na vida, questionando, procurando entendimento, mesmo que ele não encontre, claro. Mas se você estiver sempre agindo dessa forma, você tá sempre valorizando ali, né, as coisas. Você está sempre se deparando com a importância das coisas. Não se afasta delas. Nós vamos fazer aqui um tipo de uma névoa embaixo, para a gente criar ali uma sensação de profundidade, né? Vou até clarear um pouquinho mais para dar uma sensação de que deu ali uma nevoeiro ali. Só que eu não posso também clarear tanto assim, porque senão é capaz de eu estragar o efeito. Agora, com um pincelzinho fininho, exatamente, estão valorizando a futilidade. A vida é uma coisa muito impressionante. Muito impressionante. Nós temos que ver a vida como uma coisa raríssima, uma coisa que merece toda a atenção, valorizar o máximo. É uma coisa assim. Pensa bem, gente. Nós existimos.
O mundo existe, o céu com as suas belezas, as águas, as fontes, são coisas maravilhosas demais e estão por toda parte. E nós precisamos da água. A água é uma das coisas mais importantes que existe no mundo, mas ninguém está nem aí para a água, poluindo, tão acabando com as águas limpas. Hoje em dia, as pessoas precisam comprar água. Pensa bem, o nosso mundo é 70% coberto de água. Chuva, todo instante, inunda, todo lugar. Tem lugar que tem pouca chuva, claro, mas a maioria dos lugares tem chuva constante, rios para todo lado. E as pessoas acham que o mundo está faltando água. E depois esse mesmo ser fica todo orgulhoso, se achando o ser mais inteligente do universo. Mora num planeta cheio de rios. O Brasil mesmo é o lugar que tem mais água doce no mundo. Chove muito. O planeta todo, 70% de água. E ele acha que está faltando água. Porque ele que fez acontecer isso por culpa de burrada, né? Você acha que esse comportamento do ser humano é comportamento de inteligência? Eu não acredito. Eu acho que o ser humano ele tem a inteligência. Só falta ele acreditar que ele tem essa inteligência e pôr em prática. E buscar e acessar essa inteligência. Então, muito preguiçoso, povo. Qualquer coisinha, uma dificuldadezinha de nada, eles já acham que aquilo é o fim do mundo e já quer abandonar, não quer mais. Como é que eles vão acessar a inteligência deles, estimular desse jeito? Não tem como. Vai atrofiando, cada vez mais ainda. Daqui a pouco aí não sabe nem andar mais. Se continuar nesse pique, né? Ó, gente, a gente já tá criando aí uma coisa tchan tchan. Vamos lá, vamos ler o que o pessoal estão falando. Tem hora que vem de. Ah, não. Não falaram nada. Agora eu vou fazer aqui um simulação de luz, né? Nesse lado aqui agora. Claro que eu tô fazendo mais ou menos aqui porque não é a hora do acabamento ainda, mas a gente já quer deixar de um jeito, né, que fique animado, né, gente? E aí, minha flor, como é que tá a vida aí? Como é que tá a live? Tá rolando bem? Agora, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui o escuro aqui, né, para simular que é onde que a árvore tá. Vou pegar aqui esse amarelo, misturar aqui, ó, para gente dar uma nuance meio amarelado agora. Sei que tá difícil, né, gente?
gente vai colocar aqui uma escuridão. Puxando um pouquinho para amarelo agora. A hora que fizer o brilho aqui embaixo, aí sim, né? Aí não vai ter para ninguém, né? Ivone Salviano. Incrível como as cores vão tomando forma e inspirando o nosso pintor com sábias palavras. Obrigado, Ivone. Então vamos lá, né, gente? Agora eu vou fazer uma coisa aqui que ainda teria que fazer. Teria que fazer depois, né? Mas pra gente dar uma animada, né, gente? A gente tem que fazer já alguma coisa acontecer aqui pra baixo, né? Então, eu vou pegar um pincel aqui, vou deixar ele bem limpinho. Acho que é esse daqui mesmo. Depois, a semana que vem, eu vou continuar esse quadro. Aí provavelmente eu vou terminar ele. Aí eu vou fazer os detalhezinhos minuciosos, aquele que falta, né? Então, gente, ó, na reta do sol aqui, ó, eu vou fazer a luz. Colocar um pouquinho de amarelo, né, para não ficar tão branco. Esse tá muito fraquinho, vou pegar um maior. Vou pegar um pincel mais, mais robusto um pouco. Inês, boa noite, Zé, a todos. Este amarelo é cintilante? Não é. Esse amarelo aqui é um amarelo normal. É que por causa dos contrastes, né, ele fica parecendo que tá mais cintilante. Ivone, isso é gratificante, é fantástico. Obrigado, Ivone. Tá, agora a gente vem colocando amarelo, vermelho. Claro que isso aqui é uma base, depois a gente vai trabalhar as ondinhas. E eu tô com a garganta ruim, tá dando gripe em mim, gente. Tomara que não seja uma coisa forte demais, né? Que nem tem dado no povo aqui. Tem gente aqui que foi internado. Agora a gente vai pegar esse azul. Misturar esse azul com vermelho ali.
Mas cuidado para não desmanchar o aminho. Deixar bem escuro lá na frente. Eu não posso apagar o desenho. Depois a gente vai trabalhar nesse sentido aqui, ó. Inês, boa noite a todos. Estamaratiland, Isabelle, Henrique, boa noite, Zé Arantes, Val e a todos da live. Zé, que lindo essa tela. É, gente, essa tela aqui promete, hein? Não vou oferecer ela hoje, não, porque ainda não tá cru. Semana que vem eu vou começar a oferecer ela para o pessoal que quer comprar. As outras telas das lives passadas nós vendemos todas. A gente vem, começa do claro e vai ficando vermelho. Mas isso aqui é uma base. Depois a gente vai trabalhar ainda os detalhes, né? E agora a gente pega um pincel mais mole um pouco, né? Vamos ver se esse daqui vai dar. Eu tô fazendo um pouco de cada coisa para vocês já ir vendo aí o que vai acontecer, né? Deixa eu ver se esse aqui. Acho que esse daqui. Agora a gente vai fazer aqueles tons lá que tá lá em cima, né? Porque é o reflexo daquilo lá, né? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Agora a gente vem trazendo. Eu vou fazer agora porque isso aqui tem que ser feito enquanto a tinta tá molhada. Não é que tem que ser feito com tinta molhada. É quando a tinta molhada vai ficar melhor.
A gente vem trabalhando primeiro nas partes claras. Pincelzinho deitadinho, assim, pincel chatinho. É mais fácil. Vocês vêm trazendo aqui para cima do claro, né? Essa cor que tá aqui. Depois a gente vai pegar essa cor aqui, vai trazer para cá um pouquinho, e assim a gente vai dando aí a, a sequência de todo o rio, né? No fim parou de chover, parou de trovoar, e a live tem que descer o redondo, né, gente? Conforme vai aproximando, a gente vai aumentando o tamanho dessas ondinhas. Porque vai ficando perto, né? Não vamos fazendo risco, não. Se vamos trabalhando com movimento, assim, na onda, ó. Boa noite, Zerante, tá? Linda essa tela. Obrigado, Isabelle. Aí a gente vem trazendo pra cá. A cor escura a gente vai trazendo pro lado do mais claro. Francisco Bazetti. Estou quase dormindo com essa calma que a tela transmite. Deus abençoe sua saúde, Zé. Obrigado, Francisco. Deus abençoe a sua saúde também.
Que tudo que você for fazer dê tudo certo, né? Opa, mania de bater o pincel sem querer. Gente, eu vou parar por aqui, já deu as 9h30. Já deu para vocês sentir o drama. Só que tá cru ainda isso aqui, vai ter contraste, essas árvores aqui vão tudo refletir aqui. Eu vou ter que, eu até vou fazer aqui já a parte escura dela para vocês já sentir, né, que vai ter um escurão aqui. Mas eu fico até as 9h30 porque a gente cansa muito de ficar aqui fazendo. Porque hoje eu pintei já o dia inteiro hoje, né? Então daí a gente já tá com o braço doendo. Isso daqui também vai vir para baixo aqui, ó. Só que sempre com ondinha, né? Só tô marcando mais ou menos para vocês sentir aí a profundidade, né? Então, meu povo, vamos parar por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Quinta-feira eu continuo. Esse daqui. Hoje era o dia daquela live de detalhes, né? Mas como não deu pra gente fazer, não deu pra gente fazer na semana passada, na quinta, então ficou essa pra hoje. Mas daí a quinta-feira eu volto com essa mesmo e vamos acabar com ela para a gente poder na segunda-feira começar aquelas aulas de detalhe, né, para vocês aprender mesmo de verdade, né? Então nós ficamos assim, meu povo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Jai, obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, Inês. Obrigado, Ivone. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Val, por ter me ajudado. Obrigado, Mônia. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser o risco desse quadro aqui, vai se inscrever no nosso canal não, nossa comunidade do Telegram, Fábrica de Artes, que eu vou colocar o risco lá, tá bom? No mais, um abração a todos. Boa noite. Dormem com Deus.